Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Gelson França, e nós já estamos prontos para mais uma aula de escola bíblica. Espero que você esteja conosco até o final dessa aula, certo? Me chamo Geilson França, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde. Meu pastor é o José Saboia de Oliveira, né? Estou me apresentando para que você possa me conhecer. Sou professor de escola bíblica da igreja e também sou líder de Casados para Sempre. Depois dessa apresentação, podemos então dar início à nossa aula. E nós vamos, senhores, estudar a lição de número 5. Lição de número 5, nós estamos estudando o quarto trimestre, né? EBD Adultos da CPAD. Lição de número 5, a promessa de salvação. Promessa de salvação. Nosso texto áureo diz o seguinte: Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, verso 54. Verdade prática diz o seguinte: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21, diz o texto bíblico o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha, vou ler o versículo de número 19 de novo, para você ver o que é que faz com que as pessoas sejam condenadas, né? Vamos lá. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, que é a luz, Jesus, né? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que que esses homens amaram mais as trevas do que a luz? O que caracteriza um homem amar mais as trevas do que a luz? Aí ele diz, o final do versículo diz o seguinte: porque as suas obras eram más. Ou seja, o mal, a maldade, a pessoa que pratica o mal e a maldade, quando as suas obras são ruins, são maus, essa pessoa já está condenada. É isso que nós conseguimos interpretar e retirar a partir desse texto. Foi por isso que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, para fazer o quê? Transformar o homem de um ser pecador que pratica o mal para um ser transformado em Deus, regenerado, justificado, que vai agora praticar o bem. Ok? Vamos lá, bola para frente. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, a sua natureza e a perseverança. Ok? Então é o que nós vamos estudar a partir de agora: a promessa da salvação, a sua natureza e a perseverança. A promessa da salvação, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento de Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Então, dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu filho, o seu filho para salvar aquele que crê. Né? Essa preciosa promessa traz duas realidades. Primeira,
a de quem crê não será condenado, João 3,18, que nós lemos. E a segunda é de quem não crê, esse será condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Muito bem, pessoal. Gostaria de mostrar esse texto bíblico de João, mas antes de mostrar aqui o texto bíblico de João, queria mostrar aqui a passagem bíblica de Números, né? A passagem bíblica de Números é uma simbologia daquilo que encontramos no Novo Testamento. Então, a passagem bíblica de Números é uma simbologia daquilo que nós encontramos em Jesus. Quando eu falo Novo Testamento, eu estou falando de Jesus, né? Então, vamos ler esse texto bíblico, Números, melhor dizendo, capítulo 21, verso 4 a 9. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, ou seja, o povo começou a murmurar, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos aqui no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eita, o negócio foi pesado, hein? Meu irmão, esse negócio aqui foi pesadíssimo, hein? Essa reclamação aqui, essa murmuração. Olha o que eles estão dizendo. Olha, vocês trouxeram a gente para morrer aqui no deserto. A gente não gosta desse pão, né? Ou seja, não há pão, não há água e a gente detesta essa comida miserável. Olha aí. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. E o povo foi até Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela vai viver. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Olha, quando alguém era picado por uma serpente. Quando era picado por uma serpente, o que a gente pode dizer? Estava condenado a quê? À morte. Essa é a situação da humanidade em relação a Deus, né? Ou seja, nós estamos condenados à morte por causa do pecado. Nós temos essa maldição, esse veneno. Né? Se a serpente que picava uma pessoa, nesse contexto que nós estamos lendo aqui de Números, morria por causa do veneno, porque estava infectado com veneno e provavelmente caminhava para a morte, ou seja, tinha condenação sobre ela, isso aqui é uma simbologia muito forte, uma simbologia realmente muito forte. Se tinha uma condenação contra essa pessoa, se o veneno estava no corpo dela para a morte, quem olhasse para a serpente de bronze permanecia vivo, não ia morrer, né? Então, o que é que o Novo Testamento fala a respeito desse assunto usando essa simbologia, né? Então, vamos lá, vamos verificar aqui em João capítulo 3, do versículo 14 ao 21, diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Assim como no Antigo Testamento as pessoas tinham que olhar para a serpente para viver, mesmo que estivesse infectado pela morte, aquela infecção, aquele veneno não teria mais efeito algum sobre o seu corpo e ele viveria, né, se olhasse para a serpente. Da mesma forma que Jesus, importava que Jesus fosse levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele espera tenha a vida eterna, não morra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Jesus não veio para condenar a morte, para levar as pessoas à morte, assim como o veneno da serpente levava no Antigo Testamento as pessoas à morte. Jesus, ele veio para salvar a pessoa desse veneno mortal que está no nosso corpo, exatamente no nosso corpo, porque os nossos membros é que reside o pecado, nos nossos membros. Então, Jesus, ele veio para fazer exatamente, assim como a serpente de bronze do Antigo Testamento retirava o veneno, os efeitos do veneno sobre o corpo, assim também Jesus veio para nos livrar, né, do nosso corpo mortal, dos nossos pecados, dos nossos membros, para que nós pudéssemos viver. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
E a condenação é esta, a condenação, por que a condenação acontece? Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Amaram mais as trevas por quê? Porque as obras eram ruins, eram más, era pecadora, de gente pecadora, de gente ruim, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, olha, e não vem para a luz para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então é isso. Então nós temos essa simbologia no Antigo Testamento que representa exatamente aquilo que Jesus Cristo veio fazer no Novo Testamento. A obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo. Olha, preste bastante atenção quais são os sentidos da palavra salvação, né? Livramento de um perigo, saúde, livramento da prisão, livramento de um dilúvio. Livramento sempre de algo que irá acontecer no futuro, né? Você percebe, por exemplo, livramento de um perigo, uma ameaça. Uma ameaça é o quê? Presente e futura. Né? Uma ameaça que pode me ocorrer, esteja na iminência, pelo menos, de acontecer em relação a mim. Saúde, livramento de prisão, livramento de dilúvio, do dilúvio, né? Nós temos aí essas passagens bíblicas que mostram o que significa, o que é que a palavra salvação quer se referir, né? Qual é o sentido que nós tratamos sobre a palavra salvação. Nós falando, pegando esse entendimento, né, da palavra salvação, e nós levarmos esse entendimento até o texto de Números, a gente vê o quê? Que existia um mal futuro sobre a pessoa que era picada por uma serpente, ou seja, a morte. Mas quem olhasse para essa serpente de bronze criada por Moisés, né, que Deus mandou, a pessoa ficaria curada e os efeitos daquele veneno não teria efeito algum e a pessoa viveria. Então, da mesma forma, né, no Novo Testamento, o que é que nós conhecemos a respeito desse assunto, né, fazendo diante dessa simbologia do Antigo Testamento, que futuramente também temos uma condenação para enfrentar se nós não viermos para a luz, que Jesus é a luz, né? Se nós não recebermos a luz na nossa vida, nós temos uma condenação para enfrentar futuramente. Por quê? Porque as nossas obras são más. Porque não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, diz lá Romanos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém bom, ninguém que esteja na luz, ninguém que esteja realmente fazendo a coisa boa. Ou seja, moralmente não dá para ser salvo. Não dá para se salvar apenas praticando obras morais, né? A moralidade está tão em voga, né, na nossa sociedade. Todo mundo exigindo moralidade, mas para você herdar o reino de Deus, para você ter vida eterna, moralidade não é suficiente. Você não dá para ser apenas um ser moral para poder alcançar a salvação. Você precisa de Jesus. Você precisa da salvação que há em Jesus. Jesus é o fundamento da salvação. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa da luz. Porque todos pecaram. Não existe esse bom, esse moralmente perfeito que vá para o céu por conta própria, por meio dos seus próprios esforços. Todos nós só vamos para o céu se for através do nosso mediador chamado Jesus Cristo. Então, dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado, da condenação eterna. Romanos capítulo 6, verso 4 ao 11, o pecado encontra-se no corpo da morte. Logo, Cristo nos salva do corpo da morte do pecado. Ou do pecado, né? Então o pecado está no nosso corpo da morte, nos nossos membros. Nós temos aí Romanos capítulo 6, versículo 4 até o versículo número 11, que diz assim o texto: de sorte que somos ou fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, ou seja, seja desfeito a morte, seja desfeito o veneno da morte, né, que é exatamente o pecado, para que não sirvamos mais o pecado.
Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então nós temos uma bênção de ter morrido por Cristo, né? Ter morrido já, e a bênção de receber também a ressurreição. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais efeito sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Cristo. Não morremos para o pecado e vivemos para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas também vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso mediador. Tá vendo? Então é isso. Jesus livra do nosso pecado, do nosso corpo da morte, que nos leva para a morte, desse veneno mortal chamado pecado. Muito bem, Geilson. Estou entendendo tudo. Então, bola para frente. Vamos embora. A promessa da salvação ao Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que paga o preço do pecado, aquele que sacrifica, aquele que paga e que rasga a cédula, né? Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo soter, Salvador, Libertador, Preservador, Conservador. Assim, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado, por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador revela, João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para ele, que olhar para Jesus, que sair das trevas para a luz, né? Ou seja, da prática da maldade para a prática do bem, esse vai receber em Cristo, né? Receberá a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus jamais perecerá eternamente. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa para acrescentar. Não, daqui a pouco a gente vai acrescentar com esse versículo aqui, mas antes vamos para nosso tópico de número 2, a natureza da promessa de salvação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa obra, né? Alguns aspectos salvíficos. Primeiro, justificação. A segunda, a regeneração. E a terceira, a santificação. Então vamos aqui devagarzinho, né? Para poder a gente entender cada uma desses aspectos. Primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentada em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo, crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado justo. Então, aqui a gente precisa entender, nós somos declarados justos não porque somos justos. Nós somos declarados justos, é uma declaração de justiça que nós recebemos através do que Jesus Cristo fez. O justo, por meio da justiça que ele fez, né? Ou seja, Jesus Cristo, através do cumprimento de toda a lei que ele proporcionou em vida, ele conseguiu então justificar todos aqueles que estavam mortos em seus pecados. Foi isso que Jesus Cristo fez e está lá também em Isaías, capítulo 51, se eu não me engano, 53, se eu não me engano. Ele não é mais, essa pessoa não é mais condenada, né? Ou seja, o veneno vai ser anulado, o veneno da serpente é anulado quando nós estamos em Cristo e temos os nossos pecados anulados por ele. Recebemos então uma declaração de justiça. Diante de Deus agora, a nossa posição muda. Antes de pessoas condenadas à morte, mas agora não. De pessoas que vão agora receber a vida, né? Então, nosso status diante de Deus muda de pessoas condenadas para pessoas justificadas. Então nós somos o quê? Livres de toda culpa e do merecimento de punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Ou seja, você está salvo. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, nós somos salvos por aquilo que acreditamos. Acreditamos em Jesus, ou seja, a salvação, a justificação é pela fé. É isso que eu estou querendo dizer. Isso foi que também a Reforma Protestante se baseou também nessa profissão, né? Sola Escritura, sola fé, né? Somente a fé. E somente a graça, sola graça, né? Somente a graça é que pode nos salvar. Então, por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. É como se tivesse sido limpado por dentro e por fora
dos seus pecados, por causa do sacrifício de Jesus. Então, dessa forma, fomos justificados e por isso temos a plena paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, que eu disse para você que ia mostrar para vocês, agora estou mostrando. Tendo sido, pois, justificados pela fé, como eu falei, né, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. Então, nossa paz com Deus foi restabelecida em Cristo Jesus. Mas nós não temos apenas a justificação, nós temos também a regeneração. O que é regenerar? É tornar novo, se tornar uma pessoa renovada. Regenerada é nascer de novo, é ser gerado de novo. Isso é a palavra, o significado da palavra regeneração, é ser gerado de novo. De uma natureza pecaminosa para agora, através de Jesus Cristo, né, desse mediador, uma natureza divina. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento no mesmo capítulo. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior em seu coração, sofre uma mudança radical por meio do Evangelho, mediante o Espírito Santo. E aqui, gente, eu queria pontuar e abrir um parêntese de maneira bem detida mesmo, para falar para vocês sobre essa questão da salvação realizada pelo Espírito Santo. Salvação não é feita pela igreja. Não é a igreja que salva, quem salva é Jesus, tá? Primeiro de tudo que a gente precisa entender. A igreja ela é portadora da palavra. Nós temos a palavra que salva, mas nós não salvamos ninguém. A igreja não salva ninguém. A igreja porta uma palavra que tem poder para salvar. Mas quem salva é a palavra, é Jesus, é o verbo vivo, o verbo de Deus, o verbo encarnado. Ele é o salvador, ele que salva. E ele salva de que forma? Através do convertimento efetuado pelo Espírito Santo. Não é convencimento. Nós não estamos no mundo e nem a igreja está no mundo para convencer pessoas, mas a palavra tem tanto poder, né? E o Espírito Santo tem tanto poder que ele converte essa pessoa. É uma transformação interior. O coração dessa pessoa é radicalmente transformada, de maneira que essa pessoa não é convencida por um credo religioso, evangélico, católico, espírita, seja lá o que for. Nós não somos convencidos por um credo, de que um credo é certo, de um credo é errado, mas somos convertidos porque o Espírito Santo, ele revela a nós, por meio da palavra pregada pela igreja, a verdade que é Jesus. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando isso acontece, quando há um arrependimento, que é a metanoia, que há uma transformação de entendimento na mentalidade dessas pessoas que aceitam Jesus, essa pessoa passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre uma mudança radical por meio do poder. Ou seja, aí eu quero dar a ênfase ao Espírito Santo desse processo, porque é ele que faz, é ele que processa, né, tudo isso no interior da pessoa e faz com que essa pessoa seja transformada. Não é a igreja, não sou eu, não é você, não é a minha moral, não é a minha maneira de fazer ou de realizar, mas é a palavra pregada e a transformação efetuada pelo Espírito Santo. Então, essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura que anda em novidade de vida. Ok? Nós temos aí Romanos 8, nós temos 2 Coríntios 5, desculpa, 2 Coríntios 5, 17, que diz, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família
de Deus. Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Eu tenho aqui, ó. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Tá? João capítulo 16, verso 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do castigo, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quem convence o homem é o Consolador. É que convence. Quando ele vier, ele convencerá. Ele convence, ele converte o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tenho sim, ó. Quando cremos de coração em Jesus, nos fazemos co-herdeiro de Cristo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo de que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então nós somos herdeiros de uma herança poderosa, maravilhosa em Cristo Jesus. Somos co-herdeiros de Cristo. Então é isso, gente. Então é isso. Vamos para o nosso tópico de número 3, a santificação. Porque dentro desse processo de transformação da pessoa, nós temos a justificação, que é quando a pessoa é declarada justa. Nós temos a regeneração, quando essa pessoa é gerada de novo pelo Espírito Santo. E nós temos também dentro desse processo a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva. Então, nós temos aqui duas justificações, né, dentro da própria teologia. Justificação posicional, que é imediata, somos justificados, somos declarados justos, já estamos salvos, por isso que a gente pode dizer, já sou salvo. Mas também tem a santificação progressiva, que acontece por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo, no advento do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao de Cristo ressurreto, né, Jesus. Portanto, a obra de salvação exposta no Evangelho de João é completa, tá bom? Agora vamos para o nosso último tópico, a promessa e perseverança na salvação. A base da promessa de salvação é João 3, a nossa base de promessa da salvação. Vamos lá. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada do Calvário. Muito bem. Então, o que é que nós queremos aqui mostrar para vocês? Que quem crê em Jesus é escolhido para a salvação. Tá? E vai participar então agora do corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, é o fundamento de tudo isso. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 14, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho nos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito bem. Vamos para o tópico de número 2, vamos para o ponto número 2, tópico 3, né? A apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la.
E também mostra que os que a receberam experimentaram o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinamentos, os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus, a apostasia doutrinária. Muito bem. Nós temos a apostasia doutrinária, que é a rejeição dos ensinamentos, né? E também nós temos a apostasia moral, que é o retorno da pessoa para o pecado. E isso denominamos apostasia, essas duas coisas denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé, que uma vez nos foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Eu queria mostrar aqui, eu acho que tem um versículo aqui que vai mostrar isso, né, essa possibilidade da gente perder, né, a nossa salvação, perder a nossa vida eterna. Nós temos essa possibilidade. Pronto, aqui, a possibilidade de apostasia. Nós temos 1 Timóteo 6, do versículo 10 a 12, o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, ou seja, desvio da fé por causa do dinheiro, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade. Ao invés de você seguir o dinheiro, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Você vê que essas coisas que ele está dizendo aqui, ó, justiça, piedade, fé, amor, paciência, mansidão, está lá no fruto do Espírito Santo, ok? Então, Paulo, é incrível como Paulo sempre vai repetir o fruto do Espírito Santo em outros textos. Se você fizer uma leitura dos textos de Paulo, você vai conseguir entender e perceber isso. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Muito bem. Então há a possibilidade, gente, né, da gente perder a nossa salvação e se apostatar da fé, seja doutrinariamente ou através da apostasia moral, que é a volta da regressão da pessoa para o pecado. Mas existem entendimentos bíblicos de que isso não é possível, que uma pessoa que realmente aceitou Jesus como Salvador, essa jamais se desviará da fé, né? Tem pessoas que dizem, doutrinas que dizem, principalmente das igrejas reformadas, né? A gente chama de uma vez salvo, salvo para sempre, mas eles dizem o seguinte, que se a pessoa realmente aceitou Jesus como Salvador, ela não retorna mais para o pecado, ela não vai sair. Se ela saiu é porque nunca foi salva, né? Ou que realmente a palavra de Deus não alcançou essa pessoa de maneira efetiva. Porque se tiver alcançado essa pessoa de maneira efetiva, essa pessoa jamais sairá dos caminhos do Senhor. Existem as doutrinas dos reformados, fala exatamente dessa forma, ok? Então vamos para nosso último tópico, a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Ele está dizendo de morrer mesmo, né? De partir e estar com Cristo. Por isso eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor, né? Estar com Cristo é melhor. E o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Isso aqui é maravilhoso, né? A promessa e a segurança da salvação. Passei pela morte, já estou com Cristo. É por isso que os nossos discípulos não tinham medo de morrer, né? Os nossos discípulos não tinham medo de morrer, não. Por quê? Porque eles tinham essa certeza absoluta de que se eu morrer, eu vou estar com Cristo. É muito melhor isso, né? Então, assim, os que creem em Jesus, em Cristo, se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante um relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A possibilidade de apostasia. Tinha mais um versículo aqui, Hebreus capítulo 2, 1, 3, né? Ainda sobre a possibilidade de apostasia, só para poder complementar, porque por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, gente? Esta
tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Como nós vamos escapar de uma grande, né, se não levarmos a sério essa salvação? Temos que levar a sério, temos que levar da maneira mais séria possível, né? Nós temos aqui também mais um texto. Não, essa foi a última, então vamos para a nossa querida conclusão. Para concluirmos de vez nossa aula de hoje, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido em delitos e pecados, infelizmente, né? Então é isso. Gostaria aqui de agradecer todos vocês que participaram dessa aula, que chegaram até esse momento, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida. Quero convidar vocês para as próximas aulas e até a próxima aula, se Deus quiser.